Chega mais que a história de hoje é densa emocionalmente. O episódio é um caso de família. Vai ter confusão, problema com dinheiro, justiça ou seria injustiça e muita dor no meio disso tudo. Antes da gente entrar aí nessa história, eu queria agradecer todo mundo que votou na gente como o melhor podcast feito por brasileiros na Europa. Esse fim de semana eu tô indo para Portugal para participar do evento. A votação foi online e eu só vou saber se a gente ganhou na hora, lá no meio, no palco. Quer participar do evento com a gente? Então vai lá no nosso Instagram, que eu vou mostrar tudinho. Nosso Instagram é @historiadeimigrante. E quem não votou, ainda dá tempo. Hoje é o último dia. O link está na descrição desse episódio e eu vou também colocar nos comentários do YouTube. E um recado da nossa parceira, a psicóloga Vanessa Floriano. Eu não sei se já passou com vocês, mas olha só o que aconteceu comigo. Comigo mesmo, Priscila. Eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil. Tudo que eu fiz na minha vida foi pensando nisso. Um dia quero morar na gringa. Aí vocês não têm noção da minha alegria quando eu fui morar nos Estados Unidos. Era tudo lindo, tudo maravilhoso, mas faltava alguma coisa. Eu não conseguia entender. Eu me perguntava, como é que pode faltar alguma coisa num lugar tão legal como esse? Eu olhava para as pessoas ao redor e estava tudo tão encaixadinho na vida delas, e para mim não, porque eu não era daquele lugar. Alguma pontinha da minha peça não se encaixava ali no tabuleiro. Isso me fazia pensar que aquele não era o meu lugar. Eu acho que eu acabei me acostumando com essa sensação. Eu fiquei 8 anos sem ir ao Brasil, e quando eu fui, eu esperava sentir a sensação de pertencimento. Tipo, aqui todo mundo fala minha língua, aqui a gente ri das mesmas piadas, canta as mesmas músicas. Mas sabe o que aconteceu? Eu não me encaixei. Eu de novo não me sentia pertencente porque eu mudei. A sensação que eu tenho é como se eu não me reconhecesse em lugar nenhum. Hoje eu sei que tem mais gente que se sente como eu e é tão bom conversar com quem entende, conversar com uma pessoa que vai te escutar, uma pessoa que você pode confiar e melhor, que tem ferramentas para te ajudar, não só nessa sensação eterna de não pertencimento, mas também a enfrentar os nossos desafios diários de uma forma mais leve. Esse é o trabalho da Vanessa Floriano. Pegar na nossa mão e conduzir a gente por essa nossa jornada de forma mais tranquila, mais calma, mais prazerosa. Por mais conturbado que sejam os nossos problemas, quando a gente põe para fora, o peso diminui. Eu sempre falo isso aqui, né? Tá passando por uma fase difícil? Fala com ela. Eu vou deixar aqui o contato da Vanessa Floriano na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Débora. Débora é casada, tem 3 filhas e todo mundo vivia no interior de São Paulo até que ela e o marido resolveram ir morar na Itália. A gente estava cansado da violência, dos assaltos. A gente estava muito desiludido com a economia. Daí a gente resolveu sair do Brasil. Isso foi em 2017. O marido da Débora foi antes. Aí depois Débora e as 2 filhas foram 2 meses depois dele. A outra filha, porque eram 3 no total, a outra ficou no Brasil. Não sei se é importante ou não a gente saber, mas a filha mais velha da Débora e a mais nova são adotadas. A única filha de sangue mesmo da Débora é a do meio e é a que ficou no Brasil. Aí ali era um recomeço, a vida mudou completamente. Na Itália eles passaram a viver de uma forma mais simples, foram morar numa cidade bem pequena, um lugar tranquilo demais até. Mal sabia ela que essa tranquilidade ia durar pouco. Bom, 4 anos depois da Débora ir para a Itália, a filha do meio, aquela que tinha ficado no Brasil, então, essa menina resolveu mudar para lá também. Foi ela, o marido e o filhinho deles. Eles tinham um bebê com um pouco mais de 1 ano. No caso, esse bebê era neto da Débora. A Débora me falou assim: o marido dela, meu genro, ele tinha deixado de trabalhar presencial e estava trabalhando em casa. Então ele podia morar em qualquer lugar. Por isso eles resolveram se mudar. Aí vocês imaginam a alegria que a Débora ficou, né? Família reunida na gringa. Quem mora fora sabe o valor que isso tem.
Débora faltava sair dançando pela casa. Ela estava feliz, muito feliz. Aí teve um combinado ali entre eles. A menina estava indo para a Itália e a mãe, a Débora, se comprometeu em fazer o que fosse preciso para ajudar a filha dela. Ajudar a família toda, o marido, o bebê, todo mundo. Eu vou dar um nome aqui para essa filha dela porque ela é personagem principal nessa história também. Vou chamar a garota de Ellen e o marido da Ellen eu vou chamar de Luiz. A ajuda da Débora começou no Brasil. Foi a Débora que comprou as passagens para Ellen e o Luiz irem para a Itália. Na real, a ajuda que a Débora dava para eles é muito mais antiga, porque Ellen morava numa casa no fundo da casa da mãe. A Débora também pagava cursos para eles, ela pagava curso para o genro estudar. Beleza. Na Itália, Débora foi ver na prefeitura se ela podia receber os 3 na casa dela. Porque na Itália tem dessas. Não pode só colocar a pessoa na sua casa. Tem que ter uma espécie de autorização. Aqui na Espanha também tem um lance parecido. Pois Débora fez as adequações na casa do jeito que a prefeitura pediu. Ela fez as reformas na casa, comprou uns móveis novos para recebê-los. Todo esse gasto aí que ela teve não foi porque Débora tinha dinheiro sobrando, não. Ela não tinha. Ela pediu dinheiro emprestado no banco para fazer tudo isso e também para comprar as passagens internacionais. A Débora que comprou a passagem para eles, tudo para ter a filha perto dela. Tem uma coisa aqui nessa história que eu tenho que falar aqui já no começo. O Luiz, genro da Débora, ajuda os pais dele financeiramente. Débora sabia disso desde o começo. Aí, quando Ellen falou nessa coisa aí de viagem, de mudar para a Itália, a mãe jogou a real. Olha só, filha, eu tô me endividando aqui para receber vocês, então quando vocês chegarem, vocês têm que me ajudar a pagar essa conta. Vocês têm que trabalhar para me ajudar a pagar, ok? Débora disse que para ela aquilo não era uma cobrança, era um combinado. Ela ajudava agora e depois eles ajudariam a pagar as despesas. Tipo, tô fazendo isso por vocês e quando vocês estiverem aqui, vocês ajudam com as contas. Até porque, como eu disse, ela fez dívida por eles. Bom, Ellen falou para Débora: Mãe, não precisa se preocupar. Chegando da Itália, depois que a gente se ajeitar, a gente começa a te pagar. Pode ficar tranquila. Dizem que o combinado não sai caro. Será? Além aí desses gastos que eu falei, a Débora também ficou de pagar o processo de cidadania. O marido da Débora tinha cidadania italiana e foi passando para todo mundo da família. Até o Luiz tinha direito ao documento. Tudo certo. Ellen e família partiu Itália. Débora recebeu a galera toda em casa, só alegria. Todo mundo junto, tudo super legal. E logo que eles chegaram, ela falou de novo: Olha só, a gente contraiu uma dívida muito grande para trazer vocês. Agora eu preciso que vocês nos ajudem a pagar as contas. Agora não. Assim que vocês se estabelecerem melhor. Aí Ellen começou a dar ali 10, 20 euros por semana para ajudar com as despesas da casa. Não era para dívida, não. Seria para comida, água, luz, internet, essas coisas aí do dia a dia. 3 meses depois de mudar para a Itália, saiu a documentação italiana da Ellen. Aí ela começou a trabalhar. Então, quero dizer, o Luiz tinha o salário do Brasil, do trabalho dele, que ele estava trabalhando à distância, e Ellen tinha o salário dela agora em euro. Trabalhava em uma hamburgueria e ganhava 1.000 euros por mês. Quero dizer, as coisas estavam evoluindo, estavam ficando mais estáveis. E eles continuavam ajudando com 10, 20 euros por semana. Aí você pergunta, eles estão ganhando mais? Não dava para começar a ajudar a Débora, tipo, de uma forma mais efetiva do que só 10, 20 euros por mês? Pois é, não. Ellen contou para a mãe que eles tinham uma dívida no Brasil e o dinheiro que eles estavam ganhando estava indo para pagar essa dívida. Só que foi passando mês e eles nunca acabavam de pagar essa bendita dívida. A Débora me falou: A gente meio que se perguntava, quanto que é essa dívida? Só que, enquanto isso, a Débora começou a reparar que chegavam compras com frequência na casa dela. Caixas quase todos os dias. Todo dia chegava uma caixa lá em casa. Todo dia. Caixa grande, caixa pequena, caixa de todo tipo de tamanho. Débora passou a trabalhar dobrado.
Ela tem um salão de manicure. Eu dobrei o horário do salão por causa das dívidas, por causa das despesas que dobraram lá em casa. Débora chegou a ficar de cama de tão cansada. Além do trabalho dobrado, ela ainda tinha o trabalho de casa, porque ela cuidava do neto e ainda arrumava a casa. Débora me falou assim: Meu genro nunca pegou numa vassoura para limpar um nada na minha casa. o marido da Débora estava com 2 serviços e também chegou ao limite. Não dava mais para continuar nessa situação, eles não eram mais jovens para sair trabalhando como se não houvesse o amanhã. Quando deu 1 ano que a filha chegou na Itália, a Débora pensou: Não tem como mais, do jeito que tá, não dá. Não dava, eu tava me acabando de trabalhar para sustentar todo mundo, eu e meu marido, e a nossa dívida. Aí eles resolveram fazer ali uma reunião, todo mundo na sala para conversar sobre essa situação. Essa é aquele tipo de cena que antes mesmo de começar a gente pensa: vai dar ruim, porque todo mundo acha que tem razão. Pois é, a reunião começou. A Débora e o marido dela colocaram as cartas na mesa. A vida deles era tranquila, dinheiro contado, mas tudo muito controlado. E a chegada da Ellen com a família virou tudo de cabeça para baixo. E agora eles não conseguem desvirar. Todo mundo trabalhando muito, mas e os dois, tanto a Débora quanto o marido, sobrecarregados, a ponto de ficarem doentes de tão cansados. Aí o marido da Débora anunciou: eu estou largando de um dos meus trabalhos. Ele tinha 2 serviços e pediu demissão de um porque... Bom, a gente já entendeu. Bom, qual era a proposta? A Débora só queria o que foi combinado lá atrás: que o casal ajudasse com as contas do dia a dia e com a dívida. Tá certo isso? Tá certo ela querer que eles paguem por uma despesa que era para eles mesmos? Que eles paguem a conta que eles mesmos gastam? Aí, o que se espera aqui? O que Débora e o marido esperavam? Que eles, tanto a Ellen quanto o Luiz, se sensibilizassem e falassem ali: claro, muito obrigado pelo que vocês fizeram agora, a gente já pode sim colaborar com mais e ia ficar tudo certo. Essa era a ideia, mas não foi isso que aconteceu. A filha mal deixou eles falarem. Ela interrompeu o pai com a notícia: Pai, nós vamos nos mudar. Eles iam se mudar para outra cidade, para um apartamento que eles acharam. A Débora levou um susto. Ela comentou assim: Na hora, eu fiquei com um ponto de interrogação na minha cabeça. Quando eles mudaram de não tenho dinheiro para vamos alugar um apartamento só para nós? Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa primeiro. Quando a gente aluga um imóvel, a gente tem que ter a grana para pagar o valor do aluguel, mais o valor do seguro. Eu não sei como é que é isso hoje no Brasil, mas antigamente era assim. A gente pagava o aluguel e dava um cheque calção. O proprietário do imóvel só descontava esse cheque se acontecesse alguma coisa, se não pagasse, estragasse o imóvel, coisas desse tipo. Pois é, aqui na Europa e nos Estados Unidos também, além do pagamento mensal, o proprietário do imóvel costuma pedir aí até 3 vezes o valor do aluguel, mas não em cheque, em dinheiro mesmo. Esse dinheiro fica lá preso. Enquanto você morar no imóvel, você não pode tirar. Tipo, se o aluguel é 1.000, dependendo do caso, tem que ter 4.000 para poder alugar. Agora, voltando aqui na história, para quando a Débora recebeu a notícia da filha. Pai, nós vamos nos mudar. Ela não entendeu quando mudaram de não tenho dinheiro para tenho dinheiro suficiente para pagar o aluguel mais o seguro. Aquele velho ditado, não tem dinheiro nem para comer, como é que vai fazer festa? Ah, gente, quando rolou essa conversa, o genro, o Luiz, estava ganhando em euro, só para constar aqui, ele já tinha conseguido um trabalho na Europa. A Débora estava de cara e comentou ali com eles: Poxa, vocês estão vendo as nossas condições? Por que vocês estão fazendo isso com a gente? Porque claramente, se eles saíssem da casa, eles não iam ajudar com mais nada. Já não ajudava muito mesmo, então se saísse a bomba ia ficar na mão da Débora e do marido. Aí, qual que foi a resposta do genro? Ele falou assim: Isso não é problema meu, eu tenho que mudar, aqui a internet é muito ruim, eu não tenho privacidade, o quarto não é confortável. Eu não vou nem comentar.
Débora falou que ele reclamou de tudo e falou que tinha que mudar urgente. Mas aí é que tá. O Luiz e a Ellen acharam um apartamento muito barato para alugar. Quando eles falaram o preço, a Débora falou: não, tá errado. Isso deve ser golpe. Com esse valor, vocês mal alugam um quarto. Mas Luiz não quis ouvir. Ele é aquele tipo de pessoa que acha que sabe tudo, que não erra, que as coisas dele são melhores do que as de todo mundo e também não pede desculpa, e muito menos agradece. Débora falou que era golpe, se propôs ali a ajudar os dois a encontrar uma casa mais calma. Mas eles não. Que temos que sair urgente daqui. E o que vocês acham que aconteceu? Adivinha? Golpe. Perderam uma grana, caíram bonitinho, mas essa nem é a pior parte. Depois de perder o dinheiro, Luiz disse que a culpa era da Débora. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. A culpa do golpe era da Débora porque foi a energia dela que atrapalhou o negócio. Eu comento? Não, vou seguir, porque tem muita coisa para rolar nessa história. Aí não mudaram, né? Imagina o climão. Nessa noite, a Débora sonhou que a filha estava correndo para alugar um imóvel porque ela ia levar o sogro e a sogra dela para morar com eles. Débora acordou no meio da noite e não conseguiu nem dormir mais. Ela pensava assim: Não é possível que a Ellen vai fazer um negócio disso com a gente. Não, ela tá vendo a situação que a gente tá. Ela não faria. Na manhã seguinte, Débora foi conversar com a filha e perguntou lá, como quem não quer nada, se ela ia levar os sogros para viver na Itália. Se era isso que ela estava, se era por conta disso que ela estava lá com pressa de mudar. Ellen disse que era ideia da mãe dela, que viagem, que nada disso estava acontecendo. Pois nesse mesmo dia, à noite, Ellen e Luiz deram a notícia. Meus pais estão vindo visitar a gente. Visitar. Débora ficou em choque. No dia seguinte, logo de manhã, veio outra notícia. Desta vez, Ellen falou: Nós vamos nos mudar, meus sogros vão morar com a gente e vão cuidar do meu filho para eu poder trabalhar. Gente, aí a conversa aqui não ficou bonita, não. O marido da Débora, o pai da Ellen, ele implorou para a filha para eles não irem embora, para os dois ajudarem com as dívidas. Ele implorou, faltavam ali 3, 4 meses para terminar de pagar. Não adiantou nada. Estava decidido. Isso porque eles não iam mudar para um apartamento, não. Eles estavam mudando para um Airbnb. O que vocês acham disso? Não tem dinheiro. E aí aluga um Airbnb, que é muito mais caro que um aluguel anual? O clima aí da conversa pesou. Pra vocês terem noção do desespero do pai, do marido da Débora, ele começou a chorar. Ele falou assim: Filha, não faz isso com seus pais. Tudo que a gente fez por você, a gente se sacrificou, fizemos tudo para te sustentar. Onde que tá teu coração? A gente gastou todas as nossas economias, pegamos dinheiro emprestado. Essa despesa dava para comprar um carro. Aí ele falou que não queria o dinheiro de volta, mas queria pelo menos que ajudassem a pagar as últimas parcelas da dívida. O apelo, o choro. Não adiantou nada. Depois de 1 ano e 3 meses vivendo de favor, a Ellen e o Luiz se mudaram da casa da Débora. O casal, o bebê, as 4 malas que eles trouxeram do Brasil e 16 caixas. Essas caixas eram as compras que a Ellen fazia pela internet. Aos poucos, a Débora começou a juntar as peças. Enquanto Débora e o marido trabalhavam iguais condenados, reformavam casa, corria atrás de documentação na imigração, pagava processos, sustentava a filha e a família dela inteira, os dois, a Ellen e o Luiz, estavam pagando tudo para os pais do Luiz no Brasil. E mais, os dois pagaram a passagem para eles irem morar na Itália. Que tal? Aí fica fácil, né? O pai da Ellen estava inconformado. Para ele não fazia nenhum sentido ele e a esposa dele ralarem daquele tanto para ajudar o pai do Luiz. Porque era isso que estava acontecendo. O Luiz só conseguia ajudar os pais porque ele vivia de graça na casa da Débora. Débora não aguentou e falou: Você vai sustentar esses 2 vagabundos? Já sustenta, né?
Os pais do Luiz não trabalham, o Luiz paga as contas, então já sustenta, né? Pois é, foi esse o clima aí. Ellen maltratou a mãe, brigou com o pai e foi embora desse jeito. É assim que termina essa história? Se fosse, ainda estava bom, mas não é assim. Quando eles estavam saindo, Débora pediu o endereço de onde eles iam ficar para ir visitar o neto. Mas, como eu disse, o clima não estava nada bom. Ellen deu o endereço, mas depois a Débora foi descobrir que era o endereço errado. De propósito, né? Para a mãe não ir atrás dela, do filho dela. No caso, para Débora não ir atrás do neto. O Luiz e a Ellen pararam de falar com eles, não atendia a ligação, não ligava, ignorava. Na real, Débora mandava mensagem e às vezes ela respondia, raramente. Pode piorar? Pode e vai piorar muito. Um tempo depois, Débora estava com o coração apertado, com saudade do neto. Ellen não respondia as mensagens da mãe. Aí Débora resolveu ir buscar o garoto na escola. Só que chegando lá, quem estava? A avó, a mãe do Luiz. Aí rolou ali uma conversa que acho que Débora preferia que nunca tivesse acontecido. Acho que ela nunca, se ela pudesse escolher, ela nunca ia querer ter escutado isso. Quando o Luiz e Ellen, isso daqui que eu vou contar foi a mãe do Luiz que contou, tá? Quando o Luiz e Ellen se mudaram para a Itália, na verdade, antes de se mudar, o Luiz prometeu aos pais que ia levá-los para morar com ele. Tipo, já sustento no Brasil, posso sustentar na Itália também. Ah, uma coisa, eu não tô falando de gente idosa não, viu? Eu tô falando de pessoas de 50 anos que não trabalhavam. Faziam uns bicos, mas trabalho com carteira assinada, salário? Isso não. Bom, aí a mãe do Luiz contou que quando tinha 6 meses que o Luiz estava na Itália, ele comprou passagem para os pais irem. Então estava tudo programado desde sempre? Parece que sim. Então Ellen não ajudava a mãe com as contas não é porque não tinha dinheiro, tanto que fazia compras e compras, é porque não queria mesmo, é porque estava juntando para ajudar os sogros. Débora ficou devastada, já estava muito doente, ficou pior. Para não perder o contato com o neto, Débora pediu ajuda para outra avó. Ela falou lá para elas tirarem o menino da confusão, porque o neto não tinha nada a ver com a história. E agora era bom que, né, o menino ia poder ter os avós por perto. A avó do outro lado prometeu ajudar. Só que, em vez de melhorar, foi piorar. Aí, não sei o que aconteceu, Luiz e Ellen bloquearam a Débora em tudo. Débora ficou sabendo que os sogros chegaram lá contando que tinham sido coagidos. Eles distorceram a nossa conversa e nem sei o que inventaram para Ellen. A partir daí, Ellen proibiu os pais de ter qualquer contato com o filho dela. Agora presta atenção aqui que a gente vai chegar numa parte mais tensa da história. O Luiz estava legal na Itália, mas o processo dele de cidadania ainda estava rolando. Lembra lá no começo que eu contei que Débora teve que ir na prefeitura para pedir autorização para eles morarem na casa dela? Pois isso é muito sério na Itália. Não dá para, por exemplo, se registrar lá na documentação como morando no Airbnb ou em qualquer casa de temporada. Então a imigração, se quisesse falar com o Luiz, ela teria que comunicar por um endereço, certo? Uma carta que ela ia mandar para falar alguma coisa sobre a cidadania dele. E o endereço que constava no processo é o endereço da Débora. E foi isso que aconteceu. Débora recebeu uma carta para o Luiz, importantíssima, certo? E aí ela usou essa carta para atrair a filha e o neto para a casa dela. Tipo assim, vem aqui em casa com meu neto que eu dou a sua carta. Ela me falou desse jeito. Se eu soubesse que isso ia dar no que deu, teria jogado fora. Tentei usar a carta para me aproximar da minha filha, mas me arrependo de não ter picado em pedacinhos. Ninguém nunca ia saber. E assim, foi Luiz, Ellen, o menino, os avós e uma mulher que Débora nunca viu na vida. Foi todo mundo na casa dela buscar a tal da carta. Só que o plano dela saiu pela culatra. Quando Débora abriu a porta para eles, essa mulher que ela nunca tinha visto na vida estava com o celular filmando ela, a Débora. Ela abriu a porta e Luiz falou: "Vim buscar o que você me roubou." A Débora chamou todo mundo para entrar e disse que podiam conversar.
Luiz parecia que estava armado, não com arma de fogo, mas no sentido de, pelo fato de estar filmando, estar com um poder, tipo encenando. Então, ele estava agindo todo grosso, provocativo. Eu quero o que me pertence. Ellen não falava absolutamente nada. Débora não entregou. Ela fechou a porta e não entregou a carta. No dia seguinte, ela deu para o carteiro e disse: essa pessoa não mora mais aqui. Lembrando que era uma carta da imigração. 2 meses depois, Débora recebeu uma intimação. Ela estava sendo acusada de roubo. Roubo. Só que aqui tem uma coisa. Na Itália, a Débora me explicou que é assim: a pessoa tem que pensar muito antes de fazer uma denúncia, porque depois que faz, não dá para retirar. Não dá para simplesmente se arrepender, tá feito? Tá feito. A justiça que vai decidir se a denúncia é cabível ou não. Só depois de 4 meses da denúncia é que a Débora conseguiu ter acesso ao processo. Até então, ela só sabia que estava sendo acusada de roubo. Não sei nem se foi bom ela ver esse processo, viu? Débora ficou sabendo dos detalhes. Estão preparadas? Luiz e Ellen acusaram Débora de roubo. Beleza, isso aí a gente já sabe. Eles falaram que a Débora expulsou os dois de casa e, por isso, eles foram obrigados a alugar um Airbnb de emergência. Eles alegaram que foram vítimas de chantagem. O processo é um calhamaço e tem lá também troca de mensagens. Só que a Débora falou que está tudo editado para manipular a justiça. E o vídeo? Aquele que eles fizeram lá no dia que foram buscar a carta. Esse vídeo está todo editado também para deixar com a ideia de que Luiz era a vítima. Ele e Ellen. Débora e o marido eram os vilões da história. E mais, estava tudo com a assinatura da Ellen, da filha deles. Eu fiquei desacreditada que minha própria filha armou isso pra mim. Que minha própria filha fez isso com a gente. Depois de tudo, importante a gente falar aqui, depois de tudo. Eu consigo falar sobre esse assunto porque eu tô medicada, mas eu me sinto muito culpada. Triste. A sorte é que a justiça decidiu que não era cabível. Se a justiça aceitasse a denúncia ou validasse, a Débora podia ser presa ou, no mínimo, perder a empresa dela, o salão. Ia ter dado muito ruim. A Débora e o marido dela pensaram em entrar na justiça contra o genro por calúnia e difamação. Mas aí deixaram para lá. Desistiram da ideia. Tem o neto e eles queriam resolver as coisas. Eles queriam ficar próximas do neto, ver o menino crescer. Eles tinham essa esperança. Até esse dia, eu acho que eles tinham essa esperança. Eles cogitaram também entrar na justiça para ter o direito de ver o neto. Mas também desistiram. Ficaram com medo de piorar ainda mais as coisas. Mal sabia eles que já estava pior. Em junho de 2025, teve lá o último dia da escolinha do neto e ia ter uma apresentação. A Débora só ficou sabendo dessa apresentação porque a outra filha dela foi convidada. No caso, a irmã da Ellen, a tia do menino. Débora foi mesmo sem ser convidada. Ela foi, ficou quietinha, escondida lá no fundo do auditório. No fundo, lá, para ninguém ver. Mas a Ellen viu e não ficou quieta. A professora se aproximou da Débora e pediu que ela se retirasse. Quem pediu? Ellen. Se a Débora não saísse, o menino não se apresentaria. A Ellen colocou essa condição lá na escola. Se a mãe dela não saísse da apresentação, o filho dela não iria apresentar. Débora não forçou a barra, escutou a professora, virou as costas e foi embora. Eu fui. Acabada, arrebentada em pedaços. E dá para entender, né? Ela reformou a casa para esperar a filha. Ela fez lá toda a parte burocrática da prefeitura e isso é, sim, super chato. Ela pagava tudo para eles. Restaurante, gente. Eles saíam, ela pagava restaurante. Ela pagava as viagens, sabe assim, viagens pequenas que eles faziam de família. A Débora pagava tudo. Comida em casa, água, luz, internet. Débora pagou o processo lá de cidadania, e a gente sabe que isso custa uma grana. Pois é,
Ela pagou dos dois, da filha e do genro. Débora limpava a casa e se virava nos 30 para cuidar do salão e do neto. Ela alertou sobre o golpe, para no final tudo terminar assim, processada pelo genro com aval da filha. Totalmente bloqueada, proibida de se aproximar do neto e pior, né? Constrangida, humilhada em público. Quando eu escutei essa história, a Débora me contou bastante abalada. Eu ainda pensei, não é possível que uma filha é capaz de tanto. Será que uma pessoa pode ser tão manipulada assim, a ponto de não conseguir enxergar tudo o que a mãe fez por ela e pelo marido dela também? Eu sou jornalista, vocês sabem, né? Apesar que o História de Imigrante não é um programa jornalístico e sim de contação de histórias. Mas por que eu tô falando isso aqui? Porque durante a nossa conversa eu achei tudo tão absurdo esse comportamento da filha, que num determinado momento eu pensei como jornalista. Toda história tem 2, 3, 4 lados. Qual seria a história da filha? Como ela contaria essa mesma história? Eu pensei isso, mas não comentei nada. Enquanto a Débora me contava, eu estava quieta. Aí, no final da conversa, a Débora me falou que ela queria escutar a versão da Ellen, porque eu acho que ela também não sabe o que a filha tem para falar, o que a filha pensa disso tudo, onde a filha encontra justiça em tudo o que aconteceu. Então, eu combinei com a Débora que depois que esse episódio for ao ar, ela pode me passar o telefone da filha e eu mando a história para ela. Se Ellen quiser contar a história sobre o ponto de vista dela, a gente abre espaço aqui também para essa outra versão. O que vocês acham? Eu vou atrás da Ellen ou, sei lá, deixa quieto? Me fala o que vocês acham, comentem aí para mim. Essa história termina aqui? O episódio pode até terminar aqui, mas essa história está longe de um final. Débora e Ellen moram relativamente próximas, não é na mesma cidade, mas é bem perto. Então acontece às vezes das duas cruzarem pela rua. Quando isso acontece, Ellen esconde o filho, tipo, para o menino não ver a avó e querer falar com ela. Esconde o menino da avó. E tem mais uma coisa. Ellen tá grávida. Para quem só queria ficar perto do neto, hein? Ellen tá grávida de mais um menino. Essa é a história da Débora. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.